O mundo antes do dilúvio era diferente de tudo o que conhecemos hoje. Ele foi criado perfeito, livre de corrupção e cheio da glória de Deus. A harmonia reinava entre os homens, os animais e a natureza. Não havia violência, e a terra era fértil e abundante, suprindo todas as necessidades da humanidade. Em Gênesis 1:31 lemos: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso nos mostra que no início a criação refletia a perfeição divina. Os seres humanos viviam em um ambiente onde Deus estava presente e a natureza era um testemunho vivo de sua grandeza. No entanto, com o passar do tempo, a desobediência e o pecado começaram a corromper a terra, afastando a criação de seu propósito original. Essa corrupção foi o início do declínio que culminaria no dilúvio. Com o passar do tempo, o mundo que Deus havia criado perfeito começou a se deteriorar. O pecado introduzido pela desobediência de Adão e Eva no Éden espalhou-se rapidamente entre os seres humanos. A inveja, a violência e a ganância começaram a dominar as relações, afastando cada vez mais a humanidade de Deus. Em Gênesis 6:5, a Bíblia descreve a profundidade da corrupção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse versículo nos mostra como os desejos e ações dos homens haviam se distanciado completamente do propósito divino. A terra, antes próspera e cheia de vida, começou a refletir essa corrupção. A natureza, que era uma testemunha da glória de Deus, tornou-se um cenário de decadência devido às escolhas humanas. A corrupção não apenas afetou os indivíduos, mas também toda a sociedade. Antes do dilúvio, a humanidade havia se afastado completamente de Deus e os valores morais estavam quase inexistentes. A violência, a injustiça e a imoralidade eram constantes, e a convivência entre os homens era marcada por conflitos e destruição. Gênesis 6:11 descreve essa realidade. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Esse versículo revela como a degradação espiritual da humanidade se refletia no mundo físico e social. A sociedade de então não buscava a Deus, mas seguia os desejos de seus próprios corações, distantes da vontade divina. Além disso, a adoração a Deus havia sido substituída por práticas que ofendiam sua santidade. Era um tempo em que poucos permaneciam fiéis, como Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. A corrupção humana, antes do dilúvio, não se limitou à sociedade. Ela também afetou profundamente a natureza. O pecado e a violência dos homens trouxeram desordem ao equilíbrio que Deus havia estabelecido. A terra, antes fértil e abundante, começou a sofrer com a maldade humana, refletindo a decadência espiritual da criação. Em Gênesis 3:17, vemos as consequências do pecado original. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. A partir desse momento, o trabalho para sustentar a vida tornou-se árduo, e a terra começou a produzir espinhos e cardos. Essa maldição se agravou à medida que o pecado se multiplicava. A harmonia entre os seres humanos e os animais também foi quebrada. A violência e a desordem passaram a fazer parte do cenário natural, refletindo a desconexão entre a humanidade e o Criador. O que era perfeito começou a se degradar rapidamente. Diante de tanta corrupção e violência, Deus, em sua justiça e santidade, decidiu intervir. O dilúvio não foi apenas uma resposta à maldade humana, mas também um ato de purificação e recomeço. Deus não abandonou sua criação, mas escolheu preservar aqueles que ainda permaneciam fiéis a Ele. Em Gênesis 6:13, Deus declara: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei juntamente com a terra.
Essa decisão mostra que Deus não tolera o pecado indefinidamente, mas também nos lembra de sua misericórdia ao dar a Noé e sua família uma chance de recomeçar. A arca, construída por Noé conforme as instruções de Deus, simboliza a salvação oferecida pelo Senhor. Ela representa a graça divina em meio ao julgamento. Noé, descrito como um homem justo e íntegro, foi um testemunho de obediência e fé em um mundo que havia se perdido. O dilúvio foi uma demonstração de que Deus é soberano sobre toda a criação. Ele trouxe um novo começo, deixando uma lição eterna. O pecado tem consequências, mas a obediência e a fé em Deus nos conduzem à redenção. Compreender o mundo antes do dilúvio nos ajuda a refletir sobre a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele é justo e misericordioso, e sua palavra é o guia para nos mantermos no caminho certo, mesmo em um mundo cheio de desafios. Obrigado por assistir até aqui. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo no canal Caminho da Fé para mais mensagens edificantes. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.